bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Você pode ir logo curtindo o vídeo se quiser. E hoje nós vamos falar sobre ângulos. Só que para falar de ângulos, eu preciso primeiro me apropriar de alguns conceitos sobre ponto, reta, semi-reta e segmento de reta. Então vamos ficar bem atentos. O ponto, ele não tem dimensões. Ele é um ponto no universo. A reta, que eu represento com a letrinha minúscula do nosso alfabeto, ela não tem começo e nem tem fim, certo? Ela é infinita, não dá para expressar ela num quadro, nós só expressamos um pedaço dela. O ponto também na nossa geometria, ele é representado por uma letra maiúscula, eu posso chamar de ponto A, uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então você já percebe aqui que tem o ponto A e uma reta. Eu demarquei um ponto e a reta continua. Isso é chamado de semi-reta. Ela tem um ponto de início, mas não tem um ponto de fim. Você já percebe aqui que eu delimitei de A até B. Isso já é segmento de reta. Tem o ponto A até chegar ao ponto B, que é o que vai gerar vários polígonos e outras figuras geométricas. Ainda falando de reta, nós podemos encontrar aqui essas nossas retas. Nós podemos chamá-las também de reta T e reta V. Reta T e reta V. Reta T e reta V. Sempre lembrando que são com letras minúsculas de nosso alfabeto que representamos as retas. Essa reta aqui é chamada de par de retas paralelas. Perceba que elas estão paralelas uma às outras, ou seja, uma do lado da outra. Mas se você continuar prosseguindo o tamanho delas para o infinito, você vai perceber que mesmo que você prolongue, elas nunca vão se encontrar. A característica dessas retas é formar esses ângulos, onde você vê um ângulo de 90, um ângulo de 90, um ângulo de 90 e outro ângulo de 90. Ou seja, são chamados de retas perpendiculares, porque elas formam opostos aos seus vértices 4 ângulos perfeitos de 90 graus, ou seja, 4 ângulos retos. Nesse par de reta T e V também, elas estão agora concorrentes. Essas são paralelas, essas são concorrentes. Retas concorrentes, você vê aí que ela não vai formar ângulos de 90 graus. Porém, nós vamos saber que os seus ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Ok? Então são ângulos opostos pelo vértice. Tipo, se aqui medir 45, aqui também mede 45. Entendido? É nesse sentido que nós falamos. Continuando esse nosso assunto, nós vamos ter que falar também sobre a ideia de ângulo inicialmente. Perceba que aqui eu tenho duas retas, a mesma reta T e V. Se você analisar a reta T e V, elas estão paralelas. Eu vou colocar uma sobreposta à outra. Perceba o seguinte: quando elas estão no mesmo espaço, eu coloquei o ponto de origem, letra O. Esse aqui é chamado de ângulo nulo, ou seja, o 0 grau. Porque o ângulo é uma abertura que consegue ser medida. Por exemplo, essa abertura que você está vendo aqui, certo? Eu estou demarcando, ela é um ângulo. Essa abertura que você também está vendo aqui, que eu estou demarcando, ela é um ângulo. E essa abertura que você também está vendo aqui, também é um ângulo. Tranquilo? Ou seja, como aqui não tem abertura, ele é 0 grau. Você percebe que essa abertura ela veio no sentido, partindo daqui, anti-horário. Essa também no sentido anti-horário e essa também no sentido anti-horário. O grau ele é medido no sentido anti-horário. Perceba que aqui ele já tem 20 graus, aqui ele tem 45 e aqui ele tem 87, certo? E agora nós vamos aprender a classificar esses ângulos. Vamos no nosso terceiro passo. Classificar eles é tranquilo, certo? Esse é o nosso famoso ângulo reto. É um ângulo que mede 90 graus, chamado de ângulo reto.
Esse ângulo, chamado de ângulo de 1/2 de volta, perceba que ele dá metade da volta de um círculo. Então esse ângulo que dá metade da volta de um círculo é chamado de ângulo raso. Esse também é chamado de ângulo de 1/4 de volta, porque ele só dá 1/4 da volta do círculo, 1/4 parte dele, por isso 90 graus. Como o ângulo de 1/2 de volta é a metade, e nós sabemos que dentro de uma circunferência tem 360 graus, logo o ângulo de meia volta tem que ter 180 graus, chamado especialmente de ângulo raso. Esse é o ângulo de 3/4 de volta, ele tem 270 graus, ele é chamado de ângulo reflexivo, ângulo de 3/4 de volta. Você percebe aqui que se você dividir, certo? Você vê 1, 2, 3, 3/4 de volta. Para explicar esse ângulo agudo e esse ângulo obtuso, eu tenho que utilizar esses dois que são ângulos padrões. Analise aqui olhando para o ângulo reto. Perceba o ângulo verde tracejado. Ele é um ângulo menor do que 90 graus. Todo ângulo que é menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Logo, no nosso exemplo anterior, você percebe que esses três ângulos que são menores do que 90 são ângulos agudos, certo? Aqui eu vou utilizar de novo o ângulo de 90 e sobreposto eu coloquei o ângulo raso. Por que, professor, que foi importante colocar o ângulo raso? Primeiro vamos olhar para o ângulo de 90 graus. Note que ele mede 122 graus. O que é que isso quer dizer? Que ele é maior do que 90. Por isso que nós colocamos aqui o ângulo reto. Todo ângulo que é maior do que 90, ele é obtuso, mas ele não pode chegar até o 180. Ele pode chegar até o 179, por isso que eu utilizei o ângulo raso também. Se ele chegar no 180, ele é um ângulo raso. Ou seja, por ele ser 122, ele acaba sendo maior que 90, porém ele tem que ser menor que 180. Aí ele é classificado de ângulo obtuso. Essa foi uma aula básica para você que estava com muita pressa para detectar os nomes dos ângulos e entender eles de certa forma mais tranquila. Espero que tenha ajudado e até a próxima aula.